Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal, é o segundo vídeo. E eu tô gravando esse vídeo porque, mais uma vez, o Senhor tem falado conosco, tem dado algumas visões, algumas revelações. E eu compartilhei o vídeo, né, da visão que eu tive do peixe. E naquele mesmo dia, enquanto, né, a gente continuava em oração, o Senhor deu uma outra visão. E eu anotei aqui para não perder nada, porque é bastante coisa. E a visão foi no dia 21, né, na visão o dia que eu tive a visão do peixe, né, que saía aquele diamante da barriga. O Senhor falando sobre o amor, as almas. E é esse o propósito desse vídeo. O Senhor sabe que a gente tem orado. Existe um grande temor em mim, né, na minha casa, sobre compartilhar algo que não seja do Senhor. A gente de forma alguma quer fazer isso, até pra gente não ser cobrado disso depois. A gente sabe que todas as palavras que a gente diz, elas permanecem para sempre. O Senhor tem um memorial do que nós dissermos e isso vai ser cobrado. Então há um grande temor. E eu tenho colocado isso diante do Senhor, para passar somente aquilo que o Senhor disser que é para passar. E orando a respeito disso, né, naquele dia 21, eu vi um pergaminho. Durante a oração, minha esposa começou a orar, e na hora que ela começou a orar, eu vi um pergaminho descendo do céu. Ele era branco, né, o seu papel era branco, e ele estava enrolado num carretel de ouro. E eu levantava as duas mãos pro alto, assim, para pegar, porque ele era um pergaminho grande. E quando eu segurava esse pergaminho no alto, assim, ele se abria. E eu perguntava assim, Senhor, que pergaminho é esse? O que significa isso? E ele disse, esse pergaminho é como uma escada. E eu quero que você suba, e à medida que você for subindo, eu vou te revelando coisas novas, maiores, mais excelentes, mais profundas. Seriam as revelações à medida que eu fosse subindo. E eu subi para esse pergaminho e eu vi portas de ouro abertas. As portas estavam abertas e eu vi o céu, a glória de Deus. E os anjos caminhavam para todos os lados, para lá, para cá, eles caminhavam. E eu vi o Senhor dizendo que eu deveria declarar as verdades da palavra. Ou seja, eu tomar posse do que é verdade na palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. E declarando essas palavras, é como aquele que diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aquelas palavras, elas teriam livre acesso, as portas estavam abertas, as nossas orações estavam abertas diretamente à sala do trono, ao céu, à glória, e não teria nada impedindo. E o Senhor ainda me disse que eu deveria... cadê? E junto disso, quando ele falou assim, ore, declare, eu quero que você permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra foi muito marcante quando o Senhor disse isso. E ele falou assim, tudo que eu disser, eu quero que você compartilhe, eu quero que você diga. Então é por isso que o Senhor, desde muito tempo, tem pedido que eu faça esse canal. E mais essa visão trouxe essa confirmação que a gente tem pedido ao Senhor. E a gente faz isso com temor. Ah, sim, verdade. Minha esposa tá me lembrando aqui olha, eu nem anotei isso, que quando eu vi esse céu aberto, o Senhor me mostrava um livro. E ele folheava esse livro, e pontuava aqui, pontos específicos de palavras que estavam escritas e que a gente, que elas ficam registradas. Então é por isso que a gente deve declarar essa verdade. Declarar a verdade de Deus. Porque essas palavras, elas permanecem. O Senhor as guarda e elas ficam como se fosse um decreto. E, e antes disso, né, tinha tido a visão do peixe. Então foi uma momento de oração, assim, muito impactante. O Senhor trouxe essa relação, a gente teve o nosso momento, né, glorioso com o Senhor. E na parte da tarde eu gravei. E falei sobre a visão do peixe, que tá no outro vídeo que eu posso colocar aqui, né, no card. E faz parte desse contexto, né, de a gente fazer algo pelo amor dos irmãos, o amor de vidas, e não pelos recursos ou nada nessa terra. E as palavras que a gente diz é exatamente para isso, para que essas palavras alcancem vidas, transformem vidas e restaurem vidas. E a gente tem que fazer isso com muito amor e zelo pelo Senhor. E antes disso, né, no dia 10, eu tive uma outra visão. Eu queria aproveitar esse vídeo e já compartilhar essa visão, porque essa foi a primeira grande visão que o Senhor me deu. E até então nunca tinha tido nenhuma experiência tão marcante. A gente estava, né, mais uma vez, a gente tem uma rotina de oração todos os dias pela manhã, eu e minha esposa, depois que as crianças vão para a escola. E eu tive uma visão que me marcou bastante. Até então não sabia, mas eu tava numa praia e eu vi um baú. Ele era quadrado, ele era um cubo. Um cubo perfeito, certinho. E eu via ele de costas pra mim. Ele tava semi-aberto e eu via ele na diagonal. Ou seja, eu conseguia ver um pouco do brilho que saía de dentro dele. E eu sabia que de dentro desse baú tinha tesouros, bênçãos, a provisão de Deus, mas alguma coisa ou alguém impedia que eu tomasse posse, que eu acessasse esse baú. Por isso que eu tava vendo de costas, né? Tava atrás dele e ele tava semi-aberto. E eu vi, depois disso, um redemoinho, que era pequeno, pareceu pequeno pra mim. E eu perguntava, Senhor, mas se o Senhor vai fazer algo grande, por que um redemoinho tão pequeno? E nesse mesmo instante, esse redemoinho, ele era estando poderoso a ponto de destruir aquele baú e levar toda aquela riqueza que estava dentro daquele baú, todas aquelas bênçãos pro céu. Ele levou aquilo até o céu, e aquele redemoinho que era pequeno parecia gigante e tinha destroços de madeira, luz, né, da glória, que simbolizava a glória, moedas de ouro, que é como se fosse um baú pirata, mas não era aquele redondinho por cima, ele era quadrado. E a partir de então, eu fui elevado daquela ilha, e eu vi aquela ilha como se estivesse tendo uma visão aérea, e ela tinha um formato de S. Não um S perfeito, mas né, ela tinha esse desenho curvo. E vim orando pro Senhor acerca disso. E hoje, quando eu olhei o mapa do Japão, eu tomei um susto, porque na minha cabeça ele era uma linha reta. Mas hoje a gente olhando o mapa, ele realmente é curvo, e hoje a gente teve essa notícia, né, de que o Japão está numa grande crise econômica, maior do que a da Grécia em 2008, e isso me chamou muita atenção pelo formato do Japão, que eu acredito que tenha conexão. Pode ser que não, vamos continuar em oração. Mas tudo indica que sim. E depois que o Senhor me elevou do céu, eu saí daquela ilha, eu fui levado para o continente. Quando eu chegava no continente, eu via a tempestade que aquele furacão, né, que aquele redemoinho se formou, vindo em direção ao continente. Então eu fui transportado para essa praia, vi a tempestade vindo e eu olhei e vi três homens vestidos de preto, como o filme Homem de Preto, com óculos escuros, eles estavam assim, de braço fechado, cara fechado, braço cruzado, olhando para aquela tempestade como se dissessem, não, aqui isso não vai passar por nós. E para mim eles simbolizavam alguém do governo, de alguma agência, né, secreta, como CIA e outros, e eles estavam ali para impedir aquela tempestade de bênçãos que estava vindo, de bênçãos que estavam vindo. E nesse momento eu vi como se fosse um escudo na frente daquela tempestade. Ele era um escudo dourado, ele tinha uma luz que emanava dele muito forte, mas não era uma luz que ofuscava. Você conseguia ver o brilho, né, dourado daquele escudo, era um escudo de ouro. E parecia ter o símbolo de uma pomba no escudo, o que me lembra, né, o que me remete ao Espírito Santo. Eu não conseguia ver o símbolo, porque era como se o escudo e o símbolo fossem a mesma coisa. E eu olhava para aqueles homens de novo, e eles estavam prostrados, com os braços estendidos, né, eles se renderam à glória, né, daquele escudo, eles não puderam ir contra.
E eles se prostraram com o rosto na praia, na areia da praia, fecharam, esticaram os braços, e eu vi a chuva vindo e ela caía sobre a praia, sobre todos que estavam ali. E nesse momento foi o momento que mais me marcou, porque eu via uma multidão de pessoas comemorando, cada uma com uma bandeirinha na mão, fazendo assim, balançando as bandeirinhas. E no meio, né, a bandeirinha, tinha uma pessoa que estava balançando a bandeirinha da Ucrânia. E até então, eu não tenho específico do que significa aquela bandeira da Ucrânia, mas né, com essa guerra lá, acredito que seja o Senhor trazendo as bênçãos e que essas bênçãos chegarão na Ucrânia. Mas eu via todas as nações, China, Índia, Japão, Coreia, bandeirinhas, até bandeiras que eu não conheço, de vários países, e todas as pessoas estavam numa festa, comemorando, gratas ao Senhor, porque Ele tinha derramado a chuva que Ele tinha prometido. E aí, nesse momento que eu vejo, né, depois eu ver esse homem que estava no meio com a bandeira da Ucrânia, eu vejo uma pessoa careca, né, com a testa enrugada assim, e eu, né, logo naquele instante, eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? E aí eu vejo o Brandon, né, do canal Last Days, e ele tava com os olhos cheios de lágrimas, os olhos marejados de lágrimas, mas era um choro de alegria, e ele não dizia nada. Mas era como se ele dissesse assim, gente, viu, tudo que eu falei, a transferência de riqueza, as promessas do Senhor sobre nós, elas vieram, e ele tava com um espírito de gratidão muito forte, muito forte. Eu só podia ver ele ali sem conseguir conter as lágrimas. E as nações todas comemorando, né, em gratidão ao Senhor pelas bênçãos que ele tem derramado. Bom, esse, como é o segundo vídeo desse canal, eu nunca falei, né, por óbvio, sobre a transferência de riqueza. E antes de tudo isso, antes de todo esse movimento profético falando sobre transferência de riqueza, o Senhor, eu acordei certa manhã e o Senhor me disse uma coisa. Ele falou assim, você vai construir silos. E eu acordei, como não era minha área de atuação, eu falei, Senhor, silos? E desde então essas coisas o Senhor vem falando acerca de mantimento para a igreja, para o povo. E eu tive uma conversa com o Senhor acerca daquilo ali, e ele falou que eu deveria estocar grãos, trigo, cevada e milho. E ele disse, também vai guardar azeite. E numa brincadeira, muito sincera com o Senhor, como se fosse uma conversa mesmo de pai com filho, de alguém que você está ali, Senhor, só falta o vinho. E eu senti uma alegria no meu coração, como se ele tivesse permitido, não, tudo bem, enfim. E algum tempo depois o Senhor me deu uma palavra, em Êxodo, exatamente sobre isso. Depois eu posso lembrar, né, tá anotado aqui, mas eu posso lembrar com a palavra e compartilho. Vou compartilhar no Instagram também, né, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, que eu criei recentemente para esse fim. Isso estava exatamente isso, sobre estocar, sobre produzir milho, cevada e trigo, azeite e vinho. Quando eu li o vinho na palavra, que foi exatamente o que eu tinha conversado com o Senhor, gente, eu nem sabia que essa palavra existia. Isso foi, assim, muito maravilhoso. A gente tem a confirmação de que o Senhor realmente fala conosco, que a gente não é um maluco à toa. O Senhor realmente fala conosco. Isso é maravilhoso. E mesmo assim, depois disso, eu ouvi, né, através do Brandon, de outros profetas, do canal No Alvo, falando sobre transferência de riqueza, e dentro do meu coração eu perguntava, Senhor, isso faz sentido para o tempo profético que nós estamos vivendo? Eu fui para o monte orar alguns dias, o Senhor foi falando algumas coisas, Senhor, mas no meu coração eu ainda tenho muita dúvida. Isso faz sentido porque a gente está no tempo do fim, não faz sentido, na minha cabeça, não fazia sentido ter uma transferência de riqueza para que a gente pudesse ter recursos naturais, dinheiro. Mesmo você tendo falado um objetivo que era para construir silo, preparar, para mim isso não fazia muito sentido, para o tempo escatológico. Mas aí eu estava, né, na estrada, orando ao Senhor sobre esse assunto, meu coração estava muito empenhado em descobrir do Senhor se isso realmente procedia ou se era um surto coletivo, todo mundo falando sobre transferência de riqueza. E aí eu ouvi o Senhor audivelmente falando assim, eu quero que minha igreja prepare a arca, porque vocês estão como no dia de Noé. Irmãos, no exato momento que eu ouvi o Senhor falando isso audivelmente para mim, eu olhei para a direita, estava conduzindo, e tinha uma loja chamada Arca, e era de vasos de barro, porcelana, cerâmicas. E ali eu comecei a glorificar o Senhor, adorá-lo, porque a placa é gigante, não tem como passar e não ver. E isso foi assim, extremamente maravilhoso, porque eu ouvi o Senhor dizendo, e eu olho para a estrada e vejo a placa como confirmação exata do que o Senhor está falando naquele momento. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o Senhor fará, de que o objetivo é para que nós, como igreja, possamos preparar a arca do Senhor. E aí o Senhor começou a falar comigo, né, eu comecei a meditar sobre o livro sobre a história de Noé, em que a madeira era providenciada pelo próprio Deus. A estrutura da arca, como ia ser construída, o material, né, por dentro e por fora, que tinha que ser fechada para não ter conexão com o mundo externo. Então, assim, o Senhor foi mostrando exatamente tudo que estava no que Ele tinha derramado no meu coração naqueles dias, e foi confirmando, e mais palavras, e mais irmãos. E hoje o Senhor me deu uma outra visão, que eu vou compartilhar no próximo vídeo. Mas ontem eu e a esposa, a gente estava assistindo o Brandon, e ele teve uma visão, num vídeo de 2 dias atrás, onde ele via silos, né, e tinha um símbolo espiritual de que o Senhor estava derramando provisão, né, para o seu povo. E a palavra que ele diz, no próprio vídeo ele fala aquela mesma palavra, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Então, assim, muitas coisas. Ele falou sobre a Coríntios 13, que tem a ver com a questão do peixe que o Senhor me deu, a visão do peixe, em que o objetivo da transferência de riqueza é preparar o reino do Senhor para que essa grande colheita que se aproxima, esse grande avivamento, que a gente consiga espalhar a palavra, enviar missionários, preparar campos missionários, igrejas, orfanatos, para
para que a gente, de fato, use essa riqueza de forma justa e idônea para suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos oprimidos, dos solitários, de todos aqueles que têm necessidades físicas, naturais, para que a gente possa supri-los nessa necessidade e espalhar o evangelho através das obras de justiça. Porque são essas obras que o Senhor nos vai vestir, né, de linho branco e puro naquele grande dia, como a noiva do Senhor. Então, eu quero compartilhar, porque hoje o Senhor também me deu uma outra visão. O Senhor me deu um sonho, eu acordei pela madrugada desse sonho, e logo em seguida Ele me deu uma visão, e eu vou compartilhar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique extenso demais. Mas quero agradecer os irmãos que estão aqui nesse canal. É o segundo vídeo, é um vídeo simples, fazendo na minha casa, mas é com sinceridade, com temor. Peço para que os irmãos orem acerca de todas essas coisas, para que julguem a profecia, as visões, e se algum irmão tiver algum entendimento acerca de tudo isso, que possa colocar aqui nos comentários. Quero aproveitar e pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais irmãos possam ser tocados quanto a essa palavra. E agradecer aos irmãos por esse tempo que os irmãos dedicaram para me ouvir, para ouvir o Senhor. E é isso. Espero que Deus abençoe os irmãos. E eu agradeço e Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.